Então, agora sim. Pessoal, já deu start aqui na gravação. Antes, eu já estou incluindo o som aqui, né? É um vídeo orientativo aqui nas aulas EAD, né? Como que a gente se comporta nas aulas, tá? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Já tá ok. Tá visualizando aí. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, isso aqui é orientação, né? Porque, assim, nas nossas aulas, pelo menos aqui na nossa turma, como a gente já está acostumado, eu sempre deixo o vídeo e o áudio fechado. Eu, né, pelo menos na turma de vocês, como a gente está sempre interagindo aqui, né? Pelo menos o Paulo e o Gilberto aqui, né? Eles têm assim uma experiência maior, já trabalham aí no mercado, né? Então já sabe, e já sabe aí como se portar na aula, né, no EAD aqui. Mas de qualquer forma, a gente tem que partir do princípio que, assim, que nós temos que falar os padrões aí de comportamento para toda e qualquer aula. Agora vamos à nossa aula, vamos voltar ao nossa aula normal aqui. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Agora, isso aqui é a última atividade. O Gilberto, eu estava falando aqui com o Paulo, compartilhar a tela aqui. Essa é a última aula, ó, fica de olho, ó. Vou É, começar a enviar as minhas agora, professor. aham. Vai até o dia 26/5. Fica de olho. Se estiver É dia faltando 26, alguma né? atividade. Eu sei que instalação industrial, até que não. Eu acredito que todos estejam ok, né? Inclusive, eu já estou com um relatório aqui já pré-pronto. Mas acionamento, se estiver faltando alguma coisa aí, ou projeto industrial, né? Fiquem atentos a esse período, mas geralmente é porque aí depois, geralmente uma semana ou duas, né? Quer ver, ó, dia 26 finaliza dia 26 na segunda-feira, né? Aí geralmente umas 2 semanas é o período aí para, né, para a gente fazer o relatório de notas aqui, né? O conselho de classe. E aí provavelmente eu só olhar aqui. Eu não fiz ainda o cronograma aqui das outras aulas, mas provavelmente ele deve iniciar. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui, né? Aí vamos ver o conteúdo, que aí a gente vê aqui o período, tá? Mas fiquem de olho aqui, ó, que até dia 26/5, tá? 24, Ah, professor, tem que postar a atividade e a disciplina encerra dia 26. beleza. Então fiquem de olho nessa e nas outras aí que tiver faltando. Então, ó, eu até já tinha pedido para a Laura, ela já deixou o material extra aqui da atividade 5, né? Que é um roteiro explicando lá dentro da matéria aqui de projeto. Quer ver, ó? Eu vou até abrir aqui a nossa apostila aqui, ó. Se não me falha a memória, é o capítulo 9.
É aqui, ó. Ó, tem algumas tabelas. Essas tabelas aqui, elas são em conformidade com a NBR 5410 e outras NBRs aí que falam sobre padrão, né? Igual eu estava comentando antes aqui de iniciar a aula, né? Conversando aqui com o Paulo, provavelmente vai ser a primeira vez e a última que você vai fazer esses cálculos na mão. Geralmente é o CAD Projo, o Proelétrica, o AutoK Illumine, o módulo elétrico lá do Revit, né, lá da Autodesk, né, que vão fazer esses cálculos, né, escolhendo bitola, escolhendo o leito de cabos, né, o tipo, se é uma eletrocalha, se é uma eletrocalha metálica, se é uma eletrocalha de cimento, né, ali concreto armado, tá? Então, a atividade aqui, ó, vamos lá para nossa pasta de atividade, é a atividade 5. Ela está listada como a 5. A situação aqui. Vou já pegar a folha. Vou fazer a nossa pasta aqui, ó. A TV 5. Para a gente ter celeridade aqui na nossa análise, eu já deixei aqui, como se diz aqui, de. Inclusive, a dica, né, que eu passei para vocês, vocês vão ver o roteiro, onde que vocês vão encontrar o cálculo propriamente dito, né? Então, a atividade 5, ó, dimensionar eletrodutos de um projeto elétrico industrial com base, né, no material online, né, que a gente tem lá no SCORM, né, tem alguns materiais, inclusive tem alguns SCORMs que tem até uns desafios que aí você faz lá, né, no estudo do livro didático, ou seja, baseado em capítulos aqui, né, do livro didático, esse daqui de dimensionamento, ó, roteiro de dimensionamento de eletrocalhas, tá? E nas informações do projeto básico fornecido, nas normas técnicas da ABNT, né, pertinentes, ou seja, as que especificamente são utilizadas, e nos conhecimentos técnicos relacionados ao projeto, né, no caso aí do industrial. Basicamente, pessoal, assim, é igual eu falei, o projeto industrial, né, ele é a mesma coisa do predial, só que numa escala maior, tá? Aí, na folha de vocês aqui, ó, já tem toda a informação que você precisa para fazer esse dimensionamento do circuito. Aí, lembrando que se você estiver até utilizando, antes do pessoal utilizar esses programas, o pessoal utilizava muito o Excel, fazendo as fórmulas, né? Que ajudava demais. Aí você só captura, joga na planta baixa ali do AutoCAD, né? Aí ele vira como imagem. Aí porque no AutoCAD, quando a gente abre ele, não tem aquela tela clássica, o preto, né? Aí na hora que você manda imprimir na plotadora, o print branco, né, lá do Excel, por exemplo, aí ele vai ficar, ele não vai contrastar com o fundo, porque na hora que você imprime lá na plotadora, sai ela é impressa num A0, né, ou no A1, ou no A2, ou no A3, né, é, lá para o pessoal fazer a dobra ali, né, do papel e você dá entrada no projeto. Inclusive, atualmente, né, o projeto você utiliza o AutoCAD, né, utiliza os programas
e você entra na página, acho que eu até já mostrei aqui para vocês, tem uma página aqui da Equatorial, né, que é SICAP. Depois eu mostro ela melhor aqui, né? Tem muitos arquivos, arquivos de exemplo de memorial descritivo, arquivo exemplo para você conseguir autorização do cliente, né? Para você responder como projetista dele. Ixi, tem vários aqui. Para você utilizar, por exemplo, vamos supor que tem um lote baldio, e eu preciso passar uma rede de distribuição de baixa tensão por algum motivo ali por ele, né? Então, aí você precisa da autorização, ainda mais se aquela parte ali, né, vamos supor que ela fica num setor bem afastado e ele tem ali um proprietário ali, né? Geralmente eles chamam de fazendas, né? Aí você precisa de uma autorização do cliente. Aí já tem um papel ali redigido. Antigamente você tinha que fazer mesmo na unha esse documento, né? E às vezes você errava. Hoje em dia não, já tem um Excel, um Word ali preparado para toda e qualquer situação aí no que tange a projeto, tá? Desde o predial até o industrial. Então aqui, ó, são circuitos de baixa tensão ou sinal, né? Ou seja, pode ser circuito, né, de energia ou circuito, sei lá, de CFTV, por, sei lá, cabo coaxial, por par trançado, sei lá, até fibra ótica, dependendo aí, né? Circuitos de telecom, né? Em geral aí, né? Telefonia e de dados também, né? Adotar uma taxa de ocupação máxima. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? Máxima de área útil dos eletrodutos em função do número de cabos conforme determina a 5410. Então, nós temos aqui esse circuito industrial, que ele tem 12, né, essa instalação tem 12 circuitos, né? Aqui nós temos as bitolas, né? Um cabo de 95, né, no circuito 1, provavelmente esse é o ramal geral, né? Ele tem o diâmetro aí de 24 milímetros. Temos o circuito 2 de 10, o circuito 3 de 35, né? O circuito 4 aqui de 50 milímetros. E os diâmetros externos aqui, a quantidade de cabos. A gente precisa dessa informação para a gente extrair das NBRs e poder elaborar esse cálculo aqui. Então, com essa informação da seção nominal de cada circuito, do diâmetro externo e do número de cabos, né? Se não me falha a memória, a gente tem aqui, ó, tem esse cálculo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, diâmetro externo, ó, 24 milímetros, tem essa fórmula aqui, ó. A área da seção transversal do cabo, né? A gente utiliza a fórmula, ó, π vezes o diâmetro externo dele, ó, por exemplo, 24 milímetros, dividido por 4, né? E a gente vai encontrar a bitola dele, né? Então, para vocês, deixa eu ver aqui, seção nominal, diâmetro externo e quantidade de cabos, ó. Essa informação aqui, ó, vocês já podem, seção nominal, isso mesmo, ó. Você já pode, ó, já jogar ela aqui, ó. Já copiei, né? A tabela aqui do próprio Excel aqui, ó. O do Excel, não, desse arquivo Word, né? Então a gente já tem as informações, a partir dela nós vamos ver aqui a quantidade de cabos, né? Tem uma outra fórmula aqui, ó, nós temos a seção nominal, na seção total, né? A taxa de ocupação desse cabo. Deixa eu, ó, eu tô mostrando aqui o de eletrocalha, ó. Esse cálculo aqui, ó, a partir da área, aqui, ó, esse ACT aqui, a área da seção transversal ocupada por todos os cabos. Nesse caso aqui é para uma eletrocalha, né? Geralmente uma eletrocalha ela tem esse desenho retangular, né? E temos aqui a tabela aqui, ó, com o cálculo da seção dos condutores utilizando essa fórmula. Eu vou pegar aqui, ó, se eu não me engano, tá mais para baixo aqui, ó. No caso, a gente tá vendo eletroduto aqui. A ideia é essa, ó. Eu até deixei aqui já escrito
para a gente não perder o fio da meada aqui, ó, na hora que eu estava elaborando para vocês aqui se eu não me engano, ó, isso aqui é o taxa máxima de ocupação, ó. Na verdade, você vai olhar aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro circuito tem 3 condutores, ó. Quando são 3 ou mais, eu preciso de uma taxa de ocupação de 40%. Quando, desculpa, gente, quando são 2 condutores, uma taxa de ocupação de 31%. E quando é apenas um condutor singelo, né, é uma taxa de 53%. A gente olhando aqui nesse desenho aqui vai ficar claro, né? Então, essa taxa de ocupação é para você deixar um espaço, porque tem projetista aí que elabora o projeto e coloca um mundo velho de cabo. E você tem que lembrar que o cabo não é só o condutor metálico, e mesmo se ele fosse nu, né, iria tudo entrar em curto-circuito, né? Então, ele tem um condutor, ele tem a capa plástica em volta dele aqui, né? Então, eu preciso o quê? De vamos supor, uma área aqui, né? Aqui está falando de taxa de ocupação, né? Máxima de ocupação, ó, por exemplo, se eu tenho 3 condutores ou mais, eu preciso de, né, que ocupe só 40%, porque os outros 60% têm que ficar livre para eu passar os cabos, alguns eletrodutos, né? Geralmente é eletroduto, né? Eletrocalha até que nem tanto, porque eletrocalha você pode tirar a tampa, né? Até as eletrocalhas enterradas, a de cimento, banco, por exemplo, né? De banco ali você tem aquele fundo falso, né? Aquele piso falso, e você consegue retirar ali as tampas ali e mudar o layout, né? Mudar a camada todinha ali e fazer uma remodelagem do circuito. Geralmente, indústria, quando utiliza eletroduto para ficar fácil, até você mudar, sei lá, uma área, você teve que remodelar ela totalmente, porque antigamente ela era, vamos supor, uma área ali de chão de fábrica, onde ficavam os equipamentos, agora vai ser um escritório de projeto. Então eu tenho que colocar um forro mais próximo do solo, né? Vamos supor que é um galpão muito alto, né? Eu coloco esse forro mais próximo do solo, eu aumento o nível de iluminação nas baias onde vai ficar os computadores dos projetistas, né? Ou numa sala de aula, e por aí vai, né? Tem vários tipos de critérios aí que a gente pode utilizar. Então, eu acho que eu colei errado aqui, ó. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Seção nominal. Ah, não, tá certo. Seção nominal. Número de cabos. Eu acho que eu tenho que pôr o número de cabos para cá, ó. Aí aqui eu apago. Acho que é isso mesmo, ó. Número de cabos, né? Agora tá certo. Daí a gente tem que seguir essas fórmulas aqui, ó. Esse para achar aqui já está mostrando, né? O diâmetro externo. Esse DC aqui, ó. Não é DE, né? Diâmetro interno, né? O externo a gente já tem, né? Que é a milimetragem aqui. Aí a gente tem que calcular esse diâmetro interno aqui, que é a raiz quadrada, né? De 4 vezes a área da seção transversal ocupada por todos os cabos, tá? É, Aí no caso aí é a porcentagem, se eu não me engano. É isso. Área CT, né, em milímetros quadrados. A taxa de ocupação, né, aí ela vai depender da quantidade de cabos aqui. Eu vou ter que selecionar, né? Para 3 cabos no primeiro circuito é 40%, né, a taxa de ocupação. Vezes π, né, que é o 3,14. Daí, para facilitar a nossa vida aqui, ó.
Eu utilizei esse aqui, ó. Fiz esse algoritmo aqui, ó, só para vocês entenderem. Tá, a seção mínima aqui, ó. Estão vendo que eu estou utilizando essa fórmula. Eu peguei, joguei, fiz essa tabela aqui, ó, no Excel aqui, ó. Estão vendo, ó, é o B4. O B4 é o que? É o diâmetro externo, ó. Ah, no caso, ah, não, esse aqui, ó, essa primeira fórmula, ó. Diâmetro externo, ó. Ah, tá certo. É D ao quadrado, né? D é o diâmetro externo, é o 24 milímetros, né? Ao quadrado dividido por 4, tá? Se eu não me engano, acho que vezes π. Isso mesmo. Vamos ver, vamos testar aqui, ó. Formar a equação aqui, ó. Do primeiro circuito, ó, vamos fazer todos os cálculos para o primeiro circuito, ó. Aí o diâmetro externo é 24, né? Dividido por 2. Aqui está dividido, na fórmula eu coloquei dividido por 2, né? Mas como os dois são ao quadrado, né? Aí eu já peguei, o que que eu fiz aqui? Aqui, porque no Excel eu coloquei, você está vendo que eu coloquei dentro do parênteses? Porque o 2 ao quadrado vai dar 4, né? E o B ao quadrado aqui vai ser 24 vezes 24 aqui, né? Então eu vou até seguir o mesmo padrão aqui. Então vai ser, ó, 24 dividido por 4. Vou seguir a fórmula que está aqui, ó. Não, por 2, né? Vou fazer essa adaptação que eu fiz no Excel aqui, ó. Tudo elevado ao quadrado, né? E tudo isso aqui, ó, o resultado que der aqui, ó, vezes π, né? Né? Pelo menos essa calculadora aqui, eu não lembro onde é que está o π. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas a gente pode utilizar o 3, né? Aproximação, ó, vírgula 14 aqui, né? Olha, deu 452,16 aqui no meu, fazendo o cálculo aqui, né? Lembrando, pessoal, que aqui deu 39 porque eu utilizei do Excel o pi, né? O pi dele mesmo, né? O pi original aqui, com as, sei lá, 13 casas depois da vírgula, né? Então vai dar esse valor, mais ou menos. Aí você utiliza essa fórmula aqui, ó, que está na página 101, né? Página 101 de 240 do seu livro aí de projeto elétrico industrial. Agora sim, ó. Agora com essa informação aqui, ó, da seção total, né? Ou seja, a seção total é o é a é o diâmetro, né? É o diâmetro externo vezes a quantidade de cabos, né? Então, ó, o diâmetro externo aqui, que no caso é o 452, né? Vezes a quantidade de cabos, ó. Para o circuito 1 são 3, né? Aí deu, ó 1.356, aí aqui, obviamente, né? Porque eu utilizei a aproximação do 3,14, né? Deu vírgula 48. Utilizando o pi original aqui, né? Com 13 casas, se eu não me engano é 13 que ele utiliza aqui. Aí dá vírgula 17. Aí agora a gente vai achar a taxa de ocupação, né? Aqui eu coloquei um lógico aqui, mas basicamente, pessoal, é esse teste aqui, ó. Se, né, a célula aqui, o D4 aqui, ó, que no caso é o número de cabos, ó. Se, né, o D4 for
for, por exemplo, 3, né? Não, se for um cabo, ele vai dar os 53%, né? Lembrando que 53% é o quê? 53 dividido por 100, que vai dar 0,53, né? Agora, se ele for igual a 2 cabos, né? A taxa de ocupação vai ser 0,31, ou seja, o 31%. Agora, se ele, né, for, aí que eu estou usando o teste lógico aqui, né? Se o D4, que é a quantidade de cabos, ele for maior, né? Aí eu coloquei o maior porque é 3 ou mais, né? Maior ou igual a 3 é uma taxa de ocupação de 0,4, né? Que dá 40%, né? 40 dividido por 100. E se não, né, se não se adequar a nenhum desses aqui, que eu acho difícil, né, ele vai dar um status de erro, né? E você vai ver é o que o programa lá de, né, o Proelétrica, o CAD-Proj, o AutoQ Illumine, ele processa, né? Ele faz esses testes lógicos. Imagina a gente fazer tudo isso aqui na mão, né? Aí não tem como não aprender, né? O, o Gilberto, né? O Paulo, igual a gente tava falando aí no início aí, né? O Gilberto, eu tava falando com o Paulo aqui, né? Que não tem como a gente não aprender, né? Aquela máxima aí de quem não sabe ensina, né? Ela tá errado. Quem sabe é que ensina, porque de tanto ensinar acaba aprendendo, acaba entrando no seu código genético, acaba entrando na sua programação ali do seu cérebro. Pois é, professor. Eu tenho uma Então, cunhada que era professora. aham. Ela fala que ela não tem que saber a resposta, tem que saber a pergunta. Isso. Você precisa saber a pergunta para você processar o que que é, né? É, Aí por isso que eu aí coloquei deixa esse de teste fora. lógico aqui, né? Porque imagina, né? Imagina 1900 e Guaraná de rolha, né? Quando os engenheiros, né? O pessoal lá fazia, quando ainda nem existia esse negócio de técnico, né? Só tinha o pessoal da engenharia, imagina, eles olhar naquelas tabelas, olhar naquele quilo de norma, né? Só essa daqui, ó, só esse livro aqui, ó, tem 240 páginas. A NBR 5410 já tem um monte, ó. Essa tabela aqui é a 16 da 5410, que fala da quantidade de condutores, isso para eletroduto. Eu não estou falando para eletrocalha, né? Já a eletrocalha a gente viu mais acima que tem mais critérios. Agora o próximo cálculo que a gente vai fazer, aí sim, agora é verdade. O diâmetro interno calculado, até aqui, ó. Até deixei desenhado aqui na apostila. O diâmetro. Opa, já fui lá para eletrocalha. Ó, diâmetro interno calculado, agora sim, ó. Raiz quadrada, né? Aí eu coloquei a fórmula aqui do Excel, né? Raiz quadrada, ó, 4 vezes a área da seção transversal ocupada pelos cabos, né? Total, né? Que a gente calculou aqui anteriormente, que foi isso aqui, ó. É dividido pela taxa de ocupação permitida, ó, no caso. Aí eu já coloquei a própria célula aqui, ó. Se o que eu encontrei é a taxa de pelo teste lógico, que é 40%, porque tem três cabos ou mais, né? Aí eu já coloquei para ela olhar a, a célula F4 aqui, ó, que é o 40%. Então ele já vai pegar, ó, aí coloca 4, né? Cadê nossa calculadora aqui? Né? Aí já seria aqui, ó, raiz. Vou pôr no modo equação aqui, que fica no modo algébrico é melhor, né? Aí vai ser a raiz quadrada disso tudo aqui, ó, square root, é, de 4 vezes o E4 aqui, que é a área da seção total aqui, ó, que é os 1.300. Agora vai dar certo, porque tô pegando o dado aqui que foi calculado, né? Foi calculado aqui com o pi, né? Todas as casas aí, pelo menos as 13 aí, principal, né? É, Agora,
tudo isso que está aqui dentro, dividido, né, pela taxa de ocupação, que é o 40%, ou seja, é 0,4. Já vamos economizar aqui, já colocar 0,4, né? Vezes o π, né? Agora, como eu não. Eu sei que tem um. Eu acho que é MAF. Eu acho que é aritmético. Não, não, não é não. Vou pôr os 3. Vou para a aproximação aqui, ó. 3,14. Então, ó, tudo isso vai dar o quê, ó? Deu 65,74. De aqui, ó, a regra de aproximação, ó, se o próximo algarismo ele aqui a aproximação ela daria 74 mesmo, é porque eu usei 3,14 aqui. Se eu tivesse usado o número completo, talvez daria o 73 aqui, ó. Então deu 65,74, né, ou 73 se você utilizar o Excel aí para fazer o cálculo, né? Mas é bom pelo menos você fazer o primeiro cálculo aqui, né? Utilizando, né, papel, caneta aí para você entendendo, né, utilizando aí a calculadora para você entendendo o raciocínio por trás, né? Agora, ó, diâmetro interno adotado. O diâmetro interno adotado é uma tabela. Se eu não me falha a memória, é isso mesmo, ó. Nessa tabela aqui, ó, da NBR 5598, tá? Você vai consultar, por isso que você tem, tá vendo aqui, ó, que é diâmetro interno calculado. Isso é o que o cálculo proporciona. Aí você vai escolher um diâmetro interno padrão, ó. Você tá vendo aqui, ó, já até coloquei, até no resuminho que eu pedi para a monitora, para a Laura colocar para vocês, ó, tem, ó, 69, eu escolhi qual foi o critério aqui, ó, o número mais próximo. Vocês estão vendo aqui do diâmetro interno calculado, o mais próximo é esse daqui, ó, com a polegada de 2,1 Tá vendo que o próximo aqui, o maior, é de 82, né, diâmetro interno, 106 já é muito grande, já esse outro já é muito pequeno, né? Não vai dar uma taxa de ocupação de 40%, né? Estão vendo que os outros nem se fala, né? Menor ainda. Então, o mais próximo, inclusive no algoritmo, geralmente lá no CADPROG, no Proelétrica, aí ele pega e fala, ó, vá no banco de dados, né, da tabela, né, 50 NBR, da NBR, a tabela 13, né, da NBR 5598, e aí escolhe, aí você pode pôr uma programação, né? No caso aqui do Excel, você colocaria essa programação aqui que é baseada no Visual Basic aqui. Então, o mais próximo, o ideal é você chegar ao mais próximo. Igual aqui no próximo circuito aqui, ó, o diâmetro interno calculado deu 21,43, ó. Qual que é o mais próximo do 21,43, ó? É esse daqui, ó, o de 3 quartos, né, que é o de 22,40 milímetros, tá, de diâmetro interno. Então, você vai escolher o mais próximo do diâmetro interno calculado. Por isso que você faz esse cálculo. Para você assertivamente, né, nas polegadas, na milimetragem da tubulação padrão, né, você já ter essa assertividade, né? Beleza, então você colhe na tabela, né, aqui da página 98, né, de 240 aqui da apostila de vocês, do livro, e na mesma tabela você vai ver qual que é a milimetra, em milímetros dá um de 65, né? E em polegadas é a de 2,1 polegada, né? Até coloquei a simbologia aqui, né? 2 apóstrofo, né? Que é para polegada. E um dos cálculos um dos últimos cálculos que você faz, né? É a seção do eletroduto, deixa eu ver se eu acho a fórmula aqui.
Se eu não me engano, deixa eu ver, se é por π, se é vezes π. Deixa eu olhar na cola aqui na dica, ó. Até coloquei essa dica aqui, ó. Não coloquei o cálculo aqui. Mas é que a gente pode deduzir aqui, ó. Vamos lá. Eu não me lembro que onde tá, deixa eu ver, é H2, não, H4, né? H4 é o diâmetro interno. Então não é essa fórmula. Deixa eu ver em que página que ela tá aqui. O diâmetro interno dividido. Sim. A gente faz esse mesmo. Lembra que a gente fez esse cálculo aqui, ó? Tá vendo, ó? A fórmula é a mesma aqui, ó. Só que a gente fez esse cálculo com o quê? Com o diâmetro externo, tá? Agora, tá vendo que a fórmula é a mesma aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Tá? Então, é o diâmetro interno adotado, né? Quem que é o H4 aqui, ó? É o diâmetro interno que você adotou, né? Que você achou aqui na tabela, né? Na tabela, na 13 lá da NBR 54, a 5598, né? Dividido por 2, né? É, Aí eu coloquei aqui na fórmula, vamos resgatar os cálculos aqui, ó. Que seria, né, o H4, que foi o adotado, ó, o 69, 69, que a gente olhou na tabela, né, vírgula 4, né, dividido por 2, mas tudo está elevado ao quadrado, vezes 3,14. Aí deu 3.000, né, 782,76 milímetros, né, quadrados, tá? Então você vai utilizar a mesma fórmula, só que agora, em vez do diâmetro externo, você vai utilizar o diâmetro interno que foi adotado, que você encontrou aqui nessa tabela, tá? Isso mesmo. E aí, a taxa de ocupação, lembra que a gente olhou na tabela, né? A recomendável é 40%. Agora a gente vai ver que se com um diâmetro interno adotado, tá? De 69,4, essa taxa de ocupação ela vai ficar dentro dos 40%. É desnecessário dizer que se ela ficar, por exemplo, 41, 60%, aí a escolha não foi correta, né? Não é que não foi correta, mas às vezes você escolheu, né, um valor, ou você errou na hora de fazer a fórmula, né? Isso acontece bastante. Então, ó, aí já fiz um outro teste lógico aqui, ó. Eu peguei o diâmetro, né, a seção, essa fórmula aqui, ó, é a seção total aqui do condutor dividido pela seção do eletroduto que você acabou de calcular através do diâmetro interno adotado.
Aí você tem uma porcentagem, né, da taxa de ocupação aqui, ó. Por que que é esse cálculo aqui, ó? É a seção total do, do eletroduto, né? Isso aqui a gente calculou, né? Isso que foi calculado através da seção aqui, né, da fórmula, através da seção do condutor, do diâmetro externo, tá? E utilizando a seção do eletroduto, mais com a informação do diâmetro interno adotado em conformidade com esse padrão. E realmente ela deveria dar ou 40% ou pelo menos menor do que o 40%, ou seja, dentro dos 40%. Né? Tem que dar esse valor, né? Tem que dar próximo a ele. Aí eu aproveitei, né? Ainda fiz mais uma graça aqui. Isso aqui não está pedindo, ó, vai até a taxa de ocupação calculada, né? Então você vai fazer essa razão aqui e vai conseguir achar a taxa verdadeira, né, a partir do diâmetro interno adotado, né? Por isso que você tem que fazer esse cálculo aqui da seção, né, do eletroduto com a informação dele adotado. Aí deu 36%, ou seja, aí eu fiz um teste lógico aqui, né? Provavelmente lá no Proelétrica, no Auto que Ilumine também vai ter isso. Então eu coloquei aqui, ó, se K4 é menor ou igual a F4, ou seja, se a taxa de ocupação ela é igual a 40%, né, no caso de três cabos, né, ela é menor, né, ou igual a 40%, então a escolha do projetista aí, né, ou a escolha do programa, né, geralmente é o programa que escolhe, ela foi correta. Então eu coloquei a mensagem adequada. Se não, né? Ou seja, se ela desse, sei lá, 41%, 42% ou mais, né? Eu colocaria, né, o programa, coloca aqui inadequado, ou seja, é melhor você rever os cálculos ou você errou, né? É melhor dar uma verificada aí, porque senão haja, né? O que que a gente sempre utiliza para passar condutor, principalmente em eletroduto, a gente sofre aí, o pessoal passa detergente, né? Aí, literalmente, né? A manteiga ali, passa uma manteiga ali, né, no eletroduto, porque tem eletroduto que não passa nem pensamento, não passa nem sinal de Wi-Fi nele, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, obviamente, é igual eu falei, né? Esses cálculos, isso porque ainda tem mais cálculo. Se a gente fosse fazer todo e qualquer cálculo que a gente precisa num projeto predial, até que no projeto predial até que dá. Mas no industrial aí, dependendo ainda da máquina, mas no geral ali, na infraestrutura, nas instalações, é muito cálculo, viu? A gente precisaria de muito mais aula, tanto de aula EAD como de aula presencial, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a última atividade. Vocês vão fazer esses cálculos, aí façam com calma para cada um, para vocês entendendo e utilizar a dica aí que ela já está disponível aí para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Mas a É, dica, professora, ela ajudou bastante. Eu dei uma olhada nela ajuda, hoje, né? antes da aula, né? Ajudou muito. A questão de elaboração dela através do Excel, eu já tinha começado a fazer a minha mesmo. Direcionei do Word para o Isso. Excel, né? Fica mais E fácil, né, da gente muito mais fácil para ver fazer os tudo. cálculos. Elabora a fórmula matemática, coloca na célula, e ela já emite o resultado, né? Uhum. Como eu não tenho Não, apoio mas é isso elétrica, para mesmo. mim foi a mão na roda mesmo, o Excel. Não, nossa, ajuda demais. E no início lá, né, os projetistas utilizavam bastante aí o Excel para, né, para automatizar e para tornar mais rápido. Imagina a gente fazer igual lá em, sei lá, 1800, né? Fazer projeto aí, né? Imagina a gente fazer isso lá na época dos egípcios, que nem existia engenheiro, né? Eles pegavam um matemático, aí ele fazia os cálculos, né? O cara sabia matemática. Aí ele foi aprendendo os princípios de engenharia, né? Os princípios de construção, né? Na tora, na raça aí, né? Não tem aquela torre de Pisa, né? Que ela é assim meia derrengada ali pro lado, né? Aquilo ali foi erro de projeto.
Mas não porque ele projetou mal porque ele quis, né? É porque foi um matemático ali que fez, né? Então ele sabe de matemática, mas de projeto ainda faltava nessa profissão aí ela aparecer. É vero. Então é isso. Ixi, o Gilberto aí, o sinal dele caiu. Eu acredito que ele tenha caído do sinal, porque já tem um tempo que ele abandonou a gente, hein? Eita, eu nem vi na hora que o. Não, mas ele vai estar disponível aí. E aí até amanhã vai estar disponível essa aula de hoje aqui. Aí vou aguardando, vou alimentando a planilha aí de vocês, tá? A de notas, né? Isso. Vou fazendo as correções, fazendo também do lado presencial, né? As FOs, tá? Uhum. Pois é, Então é não, isso, vamos Paulo. agilizar aqui, porque tem que entregar para o senhor até sábado a atividade, né? Até sábado dá para sair, sim. Então acelera aí que vai dar certo. Com Aí vou ficar certeza. aqui de olho. Então, provavelmente próxima semana a gente não tem aula, né? Mas mas qualquer coisa vocês podem entrar no horário aí da aula, se tiver alguma dúvida aí, tá? Tá certo. Mas vou ficar só aguardando aí para eu ir fazendo as correções. Tá ok, Tranquilo? professor. Então, muito obrigado por hoje. Então, é isso aí, agradeço também, né? Agradeço aí a presença sua, a presença aí do Gilberto, né? Fiquem com Deus O e, senhor também. né, até o próximo módulo, se Deus Até quiser, né? o próximo Deus, módulo, próximo encontro. em nome Jesus de abençoe, Jesus aí, professor. a Muito gente obrigado, a encontra aí gente já se no vê. próximo módulo. Com Falou? certeza. Parar aqui a gravação. Vai estar disponível para vocês até amanhã. Tá certo, professor Pablo. Muito obrigado. Boa noite. Com Deus e boa noite também.